Bom, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está no livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida é feita de escolhas. É comprovado que uma pessoa toma aproximadamente 1000 decisões por dia, entre decisões importantes e decisões que às vezes passam despercebidas. Por exemplo, para você acessar essa live hoje, você precisou tomar algumas decisões. Você teve que decidir se você assistiria pelo celular ou pelo computador. Depois você teve que decidir se você assistiria na sala, no quarto, na companhia de alguém ou sozinho. Você teve que decidir se comeria alguma coisa antes, durante ou depois. O fato é que você está aqui. E agora você precisa decidir se você vai ficar até o final ou se você vai sair. Viu só? Você sempre faz escolhas. Sempre tomamos decisões que determinam os próximos minutos, as próximas horas, os próximos dias, semanas, meses. É verdade que algumas decisões não interferem em nada na nossa vida. Que diferença ia fazer se eu escolhesse essa camisa cinza ou uma branca, não é mesmo? Que diferença faria se o Bruno ia vir hoje com um tênis branco ou preto? Algumas decisões não interferem em nada na nossa vida, porém outras não só interferem, como atrapalham o processo de santificação que Deus quer realizar no nosso coração e na nossa família. E por que eu estou falando sobre escolhas e sobre decisões? Porque hoje eu gostaria de falar, baseado nesse texto que nós lemos, sobre decisões que refletem na família. No capítulo 24 do livro de Josué, nós percebemos que Josué era um homem exemplar. Nós percebemos que Josué era um homem corajoso, o suficiente para tomar decisões importantes que iam refletir sobre a sua geração. Josué foi o líder escolhido por Deus para assumir a liderança do povo o povo que saiu do Egito quando Moisés morreu. E Josué assumiu a liderança desse povo com muita coragem. E nós percebemos aqui no capítulo 24 que eles já estavam estabelecidos na terra de Canaã. Quando Josué assumiu a liderança do povo, eles ainda não estavam na terra de Canaã, mas com a liderança de Josué e com as vitórias que Deus deu,
eles entraram na terra e se estabeleceram lá. Porém, depois que eles se estabeleceram, depois que eles já estavam lá, Josué percebeu que haviam dois perigos que ameaçavam o futuro daquele povo. O primeiro perigo, a primeira armadilha que ele percebeu, era um problema do passado, que poderia retornar a qualquer momento. E qual era o problema? Existia a possibilidade daquele povo, que saiu do Egito, que passou pelo deserto e entrou na terra de Canaã, sentir o desejo de cultuar os deuses dos seus antepassados. Aquele povo que estava ali em Canaã era descendente de Abraão, e poucas pessoas sabem disso, mas Abraão, antes de ser chamado por Deus, lá em Gênesis 12, era idólatra. Os pais de Abraão adoravam outros deuses, e Abraão também adorava outros deuses. Mas quando Deus se revelou para ele, e o chamou para que ele se retirasse do meio dos seus parentes, e fosse para um lugar que ele ainda ia mostrar, aí sim Abraão passou a adorar somente a Deus. E a partir de Abraão, Deus fez uma grande família, um grande povo, que cresceu, foi para o Egito, depois foi liberto do Egito, passou pelo deserto e entrou na terra de Canaã. Esse povo que está sob a liderança de Josué, e Josué percebe que aquele povo a qualquer momento poderia sentir o desejo de adorar os deuses dos antepassados, dos pais de Abraão, por respeito ou por memorial. Mas Josué identificou um outro problema que poderia acontecer com aquele povo. Era um problema ainda mais perigoso, que fazia parte do presente, do momento. Porque quando o povo de Deus entrou na terra de Canaã, eles ocuparam o território de um povo que vivia lá antes deles, os amorreus. E os amorreus tinham práticas perversas. Uma das práticas perversas dos amorreus era que eles sacrificavam crianças em forma de adoração aos seus deuses, deuses da fertilidade. Eles acreditavam que se eles sacrificassem algumas crianças, Deus faria que aquele povo crescesse ainda mais. Os deuses fariam que aquele povo crescesse ainda mais. Uma outra prática perversa dos amorreus é que eles tinham o hábito de praticar orgias dentro dos templos. Eles acreditavam que as orgias agradava e adorava os deuses da fertilidade também. Era terrível. E o que é interessante é que quando o povo de Deus entra nessa terra que pertencia aos amorreus, muitos amorreus saíram de lá, muitos foram mortos, mas alguns permaneceram. E a preocupação de Josué era que o povo começasse a imitar as práticas dos amorreus, era que o povo de Deus pudesse, com o tempo, se associar à idolatria, à orgia, assassinato de crianças. Terrível isso. Mas Josué, percebendo esses perigos, ele toma algumas atitudes que nos ensinam algumas preciosas lições. Josué toma decisões que determinariam como seria o futuro do povo de Deus na terra de Canaã. E essas decisões que ele tomou refletiram depois de sua morte e nos ensinam muitas coisas ainda hoje. E eu queria compartilhar com você
essas decisões. A primeira decisão que Josué tomou foi que ele reuniu o povo para lembrar do que Deus tinha feito por eles no passado. Se você ler o capítulo 24 de Josué, do versículo 1 ao versículo 13, você vai comprovar o que eu acabei de falar para você. Josué, percebendo esses perigos, percebendo que o povo poderia se associar à idolatria e aos pecados dos amorreus, ele reúne todas as famílias, todas as autoridades e líderes, e ele começa o discurso, não repreendendo, exortando aquele povo, não, ele começa o discurso dele lembrando de toda a história. Ele começa lá com Abraão, lá em Gênesis 12, e ele começa a falar para aquele povo de tudo que Deus tinha feito a partir de Abraão. A partir de um homem, Deus forma uma grande família que se torna uma grande nação, que vai para o Egito, como eu já disse hoje, depois é alcançada pelo poder de Deus que os liberta do Egito, com milagres, com pragas. Depois Deus abre o mar para aquele povo passar, eles passam pelo mar, com os pés secos. O milagre foi tão grande, tão detalhista, que até isso aconteceu. Eles atravessam o mar que Deus abre, depois Deus dá inúmeras vitórias contra povos inimigos que não queria que aquele povo avançasse até Canaã, mas Deus dá uma vitória atrás da outra, e Josué começa a relembrar o povo de tudo isso que Deus havia feito. E então, eu aprendo uma coisa muito preciosa, irmãos, muito preciosa. Eles deveriam valorizar aquilo que Deus fez e aproveitar a nova oportunidade que Deus estava dando para se comprometer com os propósitos de Deus. Aquele povo, por um momento, estava se esquecendo de tudo que Deus tinha feito. Eles estavam se esquecendo de que foi Deus que os levou até aquela terra, foi Deus quem deu de presente para eles aquela terra. E por estarem se esquecendo do que Deus fez no passado, eles estavam se corrompendo. Então, irmãos, o que isso ensina para a gente é que às vezes a gente não para pensar em tudo que Deus já realizou na nossa vida, na nossa história. A gente não para pensar às vezes o quanto Deus foi gracioso com a gente. Deus nos deu uma nova oportunidade, Deus nos deu uma nova família, Deus nos deu a possibilidade de construirmos um novo futuro. E quando a gente perde de vista aquilo que Deus fez, a gente também perde de vista o compromisso que a gente tem que ter com Deus hoje. A primeira lição que Josué me ensina é essa. Ele relembra o que Deus fez, para usar os atos poderosos de Deus, para usar a bondade de Deus como combustível para se comprometer ainda mais com o Senhor. Pense na sua história, pense de onde Deus te tirou, pense em tudo que Deus já fez por você, e chegue à conclusão de que Ele está te dando uma nova oportunidade a cada dia, para você viver uma nova história. Não perca de vista aquilo que Deus realizou na sua vida. Para você tomar decisões importantes, primeiro você vai ter que recordar daquilo que Deus já fez na sua vida, para que você então se encha de gratidão e tenha disposição para valorizar a nova oportunidade que Deus te deu. Em segundo lugar, Josué assumiu seu papel corajosamente diante de sua geração. Se você perceber o que está escrito aí no versículo 1,
ler com vocês. O versículo 1 diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 20: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então o Senhor se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Interessante que Josué não se omitiu diante da sua responsabilidade. Ele poderia ter se acomodado, fazer vista grossa, e ver o povo se corromper aos poucos. Ele poderia ficar quietinho na dele, sem precisar reunir ninguém, sem precisar convocar ninguém. Mas Josué era um homem que estava muito mais preocupado com o futuro daquela geração do que com o amor daquele povo. Josué estava muito mais preocupado com a integridade deles do que em agradá-los. Por isso que Josué me chama tanto a atenção. Ele tinha coragem para protestar contra o pecado. Ele tinha coragem para reunir todo mundo e falar abertamente sobre tudo que Deus tinha feito por eles e sobre tudo aquilo que poderia acontecer se eles não honrassem ao Senhor. Ele não teve medo de falar, porque ele era um homem de coragem. Uma das marcas que mais chama a nossa atenção em Josué era a coragem. Coragem para denunciar o pecado. Coragem para não permitir que o povo pecasse em paz. Irmãos, às vezes nós não temos coragem de assumir a nossa responsabilidade dentro da nossa família. A função de um cristão íntegro é não permitir que o seu próximo peque em paz. Nós temos que ter coragem de erguer a nossa voz com sabedoria, é claro, não com grosseria, mas com sabedoria que Deus dá, para confrontar os pecados que adoecem aqueles que fazem parte da nossa família, que fazem parte da nossa vida. Eu lamento dizer que muitos pais perderam a coragem de reunir os filhos em família para denunciar os pecados dos filhos, para repreender os filhos. Infelizmente, irmãos, nós sabemos de muitos líderes, muitos pastores, mães, pais, que não têm coragem de erguer a voz em casa para dizer: é pecado, isso está errado, isso está ofendendo a Deus, e isso vai trazer maldição para o nosso lar. Se isso continuar desse jeito, alguém vai pagar o preço. Infelizmente, em nome do amor, da compreensão, muitas pessoas estão se omitindo e estão deixando as coisas acontecerem livremente. A mensagem de você para hoje para mim e para você hoje é muito clara. A gente precisa assumir corajosamente o nosso papel dentro da nossa família, e com a graça de Deus a gente vai exercer esse papel com autoridade e sabedoria. Em terceiro lugar, Josué rompeu com ciclos hereditários de comportamento. Infelizmente, o povo que Josué liderava já tinha demonstrado que poderia repetir erros do passado, dependendo das circunstâncias. Em Êxodo 32,
nós encontramos o relato de que Moisés, quando ainda estava vivo e liderando esse povo, subiu ao monte para falar com Deus, e demorou lá. E o povo, impaciente com a demora de Moisés, começou a suspeitar que ele tivesse morrido. E aí eles tiveram a ideia de construir um bezerro de ouro, para que eles cultuassem, para que eles dessem segurança, para que eles tivessem alguma coisa para chamar de Deus, para chamar de líder. Eles se corromperam por causa da ausência de Moisés por um tempo. Eles não souberam suportar o fato de que Moisés não estava com eles por alguns dias. Isso aconteceu no deserto, quando eles estavam a caminho de Canaã. Mas isso poderia acontecer em Canaã. E se você ler o versículo 14, você vai perceber que isso já estava acontecendo. Olha só o que diz o versículo 14, que eu já li hoje, vou ler de novo, olha. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, deitai fora. Vocês ainda não abandonaram as práticas idólatras. Depois de tudo que Deus fez, vocês continuam repetindo erros do passado. Só que quando Josué reúne o povo e diz: eu não sei se vocês vão adorar os deuses dos seus antepassados ou os deuses dos amorreus, mas eu e a minha casa decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tomei uma decisão, independente das circunstâncias. Eu e minha família decidimos que vamos servir ao Senhor. Tem gente que entende esse texto de uma maneira errada. Tem gente que acha que esse texto é uma promessa. É como se eu estivesse dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ainda que isso não seja uma realidade agora. Na verdade, o que esse texto está expressando é uma decisão que Josué tomou. Eu decido que a partir de hoje, eu e a minha casa vamos servir somente, unicamente ao Senhor. E quando ele está fazendo isso, irmãos, ele está dizendo ao mesmo tempo que ele não se importava mais com os deuses antigos, e que ele não queria as práticas perversas dos amorreus. Ele queria agradar somente a Deus. Ele queria que a sua família servisse somente a Deus. E ele teve coragem, irmãos, para assumir essa posição. Ele teve coragem para romper com ciclos hereditários. Se os meus antepassados serviram a outros deuses, eu não quero isso para mim e nem para minha família. Irmãos, é muito fácil entender como isso se aplica a nós hoje. Eu conheço um pouco da história da minha família. E assim, não é tão legal contar a história da minha família. Há muitas situações tristes das quais eu não me orgulho. Erros que os meus avós cometeram, que os meus pais cometeram, que os meus tios cometeram e ainda cometem. E eu preciso tomar uma decisão, porque se eu não tomar cuidado, eu vou começar a repetir os erros dos meus antepassados. Se eu não tomar cuidado, eu vou começar a imitar os mesmos erros que os meus pais cometeram. Se eu não tomar cuidado, eu vou permitir que práticas que resultaram em consequências tristes se repitam dentro da minha família hoje, de novo. E eu preciso tomar uma decisão. O que eu quero levar daqui para frente? É muito comum, irmãos,
crianças imitarem os pais. E tem alguns pais que não têm nenhuma preocupação em tomar bebida alcoólica na frente da criança. Tem alguns pais que não têm nenhuma preocupação em falar palavrão, brigar na frente das crianças, discutir, como se isso fosse normal, e como se isso não fosse ter nenhum efeito sobre eles. Aquilo que a gente viu na casa dos nossos pais e dos nossos avós, pode estar se repetindo na nossa casa hoje, e é responsabilidade nossa impedir que essas práticas hereditárias, que essas maldições hereditárias continuem na nossa geração. Se o meu pai bebeu muito, eu não preciso beber muito. Se o meu pai teve uma vida promíscua, não estou dizendo que o meu teve, mas como exemplo, se o meu pai teve uma vida promíscua, eu não preciso ter. Se você foi um adolescente irresponsável, mulherengo, ou que fazia muita coisa errada, você não precisa passar a mão na cabeça do seu filho e dizer que é assim mesmo, porque foi assim com você. Em nome de Jesus, quebre esse ciclo, essa maldição hereditária que está querendo acompanhar a sua geração. Você pode impedir isso. Não precisa ser do mesmo jeito. Tudo pode ser diferente. A gente não pode voltar no passado e fazer tudo de novo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo futuro. A gente pode fazer como Josué. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Se na casa dos meus pais teve palavrão, na minha não vai ter não. Se eu fui um adolescente responsável, os meus filhos não precisam ser. Eles podem ser diferentes, porque no final das contas, Deus vai cobrar da gente. Qual é a educação que a gente está dando para essa próxima geração? Não faça vista grossa, não passe pano, não ache que é normal, porque é tudo que o diabo está querendo. Tudo que o diabo está querendo é que você olhe para alguns pecados dentro da sua casa e diga: não tem nada a ver, foi assim comigo, foi assim na outra casa, pode ser aqui assim também, porque no final tudo dá certo. No final tudo pode ser muito pior. E quando eu penso nesse assunto, irmãos, eu me lembro de Elias, ou melhor, do sacerdote Elias. Ele foi um homem de Deus, responsável pela igreja, mas ele não cuidou dos seus filhos. E os seus filhos desonraram o Senhor, desonraram o templo, desonraram a casa de Deus. Eu me lembro de Samuel, que foi um profeta escolhido por Deus, um homem que ungiu Davi, um homem que falava ao coração do povo, que trazia a mensagem de Deus ao povo, mas ele também não cuidou dos seus filhos, que se tornaram perversos e desonraram ao Senhor. Ezequias, um rei bem sucedido e próspero, que foi muito usado por Deus, ficou doente, mas Deus lhe deu 15 anos de vida, e em vez dele aproveitar esses 15 anos que recebeu, ele desperdiçou. Sabe por quê? Quando ele recebeu 15 anos de vida a mais, o seu filho Manassés tinha apenas 1 ano. 15 anos se passaram, Ezequias morreu. E o que aconteceu? Manassés ocupou o trono do seu pai com 16 anos e se tornou o rei mais perverso e cruel da história de Israel. Ezequias desperdiçou os 15 anos que ele recebeu de vida, onde ele poderia investir na vida do seu filho, mas ele relaxou, deixou seu coração se envaidecer, e o resultado foi trágico. Foi trágico. Tome cuidado
com aquilo que você faz hoje, porque as suas atitudes hoje podem comprometer e condenar a sua geração. Em quarto lugar, e para a gente terminar esse momento aqui, Josué fez votos de compromisso na presença do Senhor. Você vê isso lá no versículo 25, que ele diz assim: assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Josué fez votos de compromisso com o povo na presença do Senhor. Algumas pessoas rejeitam a ideia de fazer votos, porque acreditam que a gente não pode prometer aquilo que não vai cumprir. Mas quando você olha para a Bíblia, você encontra vários personagens que fizeram votos, compromissos e alianças com Deus. Ana, que não podia ter filho, orou pedindo a Deus um filho, e ao mesmo tempo fez um voto dizendo: se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrá-lo, eu vou entregá-lo para que ele sirva o Senhor. E Deus deu um filho para ela e ela cumpriu o voto. O Salmo 56, verso 12 diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. É evidente, irmãos, que quando nós fazemos votos, nós nos empenhamos para cumpri-los. É semelhante ao casamento. A aliança de ouro nos dedos representa a aliança que foi estabelecida no coração. Os votos que o casal faz diante do povo é para firmar o compromisso diante de testemunhas. Fazer voto é uma bênção, aumenta a responsabilidade e nos dá mais ânimo para honrar o compromisso. E agrada a Deus. Reúna a sua família hoje, como Josué fez. Ele reuniu o povo todo. Reúna a sua família e faça votos de compromisso diante do Senhor. Assim, você vai permitir que alguém cobre você daquele voto que você fez diante de Deus, diante de pessoas que ouviram. Faça votos, reúna a sua família e decida que a partir de hoje, alguns hábitos não serão mais comuns. A partir de hoje, talvez é uma garrafa que não vai entrar mais em casa. A partir de hoje, talvez é um palavrão que não vai ser mais falado. A partir de hoje, quem estiver cometendo alguma coisa errada, vai ser chamado do lado, no canto, ou para a mesa, para ser confrontado. A partir de hoje vai ser diferente. E eu faço votos diante do Senhor, que vai ser diferente, e eu vou honrar esses votos. Faça votos também. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção para a sua vida, é uma bênção para a sua família. E se você não conseguir cumprir o voto, não desanime, peça perdão a Deus e renove seu voto. Faça outros votos, e assim você vai criando hábito e disposição e força para você viver aquilo que você está se comprometendo. Irmãos, qual foi o reflexo da decisão de Josué? Isso aqui é maravilhoso, eu não posso deixar de falar. Eu sei que está acabando, mas eu preciso falar isso aqui. Versículo 28. Qual foi o reflexo da decisão desse homem? Diz assim, versículo 28, então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Vivia bastante, né? Sepultaram na sua própria herança em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. Mas olha o que diz o versículo 31.
Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras feitas pelo Senhor em Israel. Irmãos, Josué, com essas atitudes, deixou um legado para a sua geração. Josué morreu, mas a sua geração continuou servindo a Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Josué morreu, mas a sua geração continuou servindo a Deus. Só para a gente lembrar aqui, irmãos, desculpa, Bruno, as decisões que ele tomou, ele reuniu o povo para lembrar do que Deus tinha feito no passado. Depois ele assumiu o seu papel corajosamente diante daquele povo, denunciando o pecado, protestando contra o pecado. Depois ele rompeu com ciclos hereditários. Ele não queria que os pecados de antes que os pecados dos seus antepassados, que os pecados dos amorreus se repetissem em sua geração. E depois ele fez votos diante do povo, e o reflexo disso, foi que a sua geração continuou servindo a Deus, mesmo depois da sua morte. E se você partir hoje, como você será lembrado? Qual o legado que você vai deixar para a sua família? Se você não estiver mais aqui, será que seus filhos e netos vão querer servir a Deus também? Será que eles terão você como uma referência? É interessante pensar naquilo que Jesus fez. Antes de Jesus começar o seu ministério, primeiro, ele escolheu aqueles que iriam substituí-lo. Ele escolheu os apóstolos. Ele escolheu os sucessores antes de ter sucesso. Ele escolheu quem iria sucedê-lo antes dele começar a sua trajetória. Quando ele partiu, os discípulos continuaram a missão, porque Jesus deixou um legado. Bons líderes são aqueles que podem morrer, porque a sua geração continua servindo a Deus. Eles deixam um legado, eles abrem estrada para outros passarem. Que o Senhor alcance o seu coração com essa palavra. O Salmo 78 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Vamos cantar uma canção, que é na verdade uma oração, Eu e Minha Casa, é uma canção do André Valadão. Se você não conhece a letra, a gente vai projetar aí para você. Vai projetar ou não? Então vai estar projetada a letra aí. Cante com a gente em forma de oração e depois nós vamos orar para encerrar esse momento. E quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. E quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. E eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. E eu e minha casa serviremos a Deus. E eu e minha casa
casa serviremos a Deus, e eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa, e eu e minha casa serviremos a Deus, e eu e minha casa serviremos a Deus, e eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Serviremos a Deus, e eu e minha casa serviremos a Deus, e eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vamos orar, irmãos? Espero que você tenha guardado algo no seu coração. Foi muita coisa que eu falei aqui, né? Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo trouxe alguma coisa para o seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar graça, poder, para você tomar as decisões que precisa tomar. A carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá generosamente. Talvez você sabe que precisa tomar decisões, mas não sabe nem por onde começar. Agora é momento de pedir sabedoria, pedir direção, pedir para que Deus abra os seus olhos e te dê oportunidades para você corrigir o que é necessário, para você colocar no lugar o que está fora do lugar. Deus vai te dar poder para isso. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua presença em nossa vida, a Tua presença entre nós, Deus. Eu agradeço pela vida do Bruno, Senhor, pela vida do Felipe, do Ronaldo, do Claudinei, que está aqui também. Senhor, continua abençoando a vida de cada um, a família de cada um. Senhor, continua dando sabedoria para esses homens e direção, para que eles tomem atitudes, para que eles façam escolhas que vão mudar a realidade dos seus relacionamentos e da sua geração. Que a partir deles, Deus, o Senhor forme uma geração fiel, temente, que ama o Senhor acima de tudo. Deus, alcança os meus irmãos que estão conectados comigo, que o Senhor dê graça e sabedoria para cada um. Deus, dê consciência para todos nós, que mais importante do que sucesso profissional, do que sucesso financeiro, mais importante do que reconhecimento nessa vida, do que posses, mais importante do que isso, é estar em comunhão contigo. Deus, tudo de mais precioso que a gente pode ensinar para a nossa futura geração, é que eles amem ao Senhor acima de tudo, e que eles sirvam ao Senhor com fidelidade, Deus. Se nós não conseguirmos dar dinheiro, dar sucesso, dar oportunidades, dar bens materiais, que o Senhor nos capacite a ensinarmos os nossos filhos, as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, os nossos crentes, os nossos amigos, familiares, a serem tementes ao Senhor, porque se a nossa geração temer ao Senhor, será uma geração vitoriosa, uma geração abençoada, uma geração forte.
Nós cremos nisso, Deus, e pedimos que o Senhor nos use com poder, nos use com sabedoria, para que sejamos agentes de construção de legado, que por meio de cada um de nós, o Senhor possa construir legados para a nossa geração. É o que te pedimos nessa noite e agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade. Amém, Senhor.